Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. No silêncio, também vocês, criançada, num tempo de profundo silêncio, rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a compreender tudo o que essa palavra hoje nos revela. Oremos. Amém. Irmãs e irmãos, celebramos hoje a festa de Todos os Santos. Essa festa, aqui para a paróquia, tem uma importância grande, porque durante muitos anos, o padroeiro desta paróquia eram Todos os Santos. Quando o padre que fundou o Senador Canedo, que construiu aquela igrejinha primeira lá, a antiga, o padre Peclá, deu a ela o título de Todos os Santos. Depois, porque chovia demais na festa do padroeiro, mudou para maio, para Nossa Senhora Auxiliadora. Provavelmente o padre Peclá pôs o nome de Todos os Santos, porque aqui naquela época era uma multidão de gente vinda de tudo quanto é canto desse Brasil. Todo mundo vinha e trazia a sua devoção, a sua piedade, a história da sua relação familiar, pessoal, com a virtude dos santos que marcaram o seu caminho. Os santos e santas que nós celebramos hoje são aqueles que o livro do profeta, que o livro do Apocalipse, na primeira leitura, descreve como uma multidão que ninguém podia contar. Uma multidão que estava de pé diante do trono do Cordeiro, trajavam vestes brancas, traziam palmas nas mãos, proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todo mundo bradava dizendo: amém. Chega um velhinho perto de João, o autor do livro do Apocalipse, e pergunta: quem é essa multidão que ninguém pode contar, com vestes brancas e palmas nas mãos? De onde vieram? O menino responde: tu é que sabes, meu senhor. E o velho responde:
essa multidão, trajando vestes brancas, com palmas nas mãos, de pé, diante do trono e do Cordeiro, que ninguém pode contar, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Essa é a melhor definição do céu, dos santos para nós, do livro do Apocalipse. Os que estão diante do trono, aqueles que passaram por essa vida como todos nós passamos, enfrentaram dificuldades, enfrentaram tentações, seduções, encantos, experimentaram na própria carne pecar, errar. Dificilmente nós encontraremos alguém que conte a história de um santo e diga que ele nunca pecou. Na verdade, dos santos, o único concebido sem pecado é Nossa Senhora. O resto, tudo nasceu em pecado. Toda a corte que está diante do trono. Então, os santos são, quando a gente fala de santos e santas, que a gente lembra das pinturas das igrejas, das estampas dos santos que a gente entra numa loja ou põe lá na internet, a gente sempre lembra de um assim recolhidinho, uma imagem assim recolhidinha, humilde, manso, na maioria das vezes padre ou freira. Isso é mais um desvio da propaganda da fé do que a afirmação da fé. Nós precisamos aprender a falar de santos e santas e imaginar esposas, esposos, pais e mães, homens que abraçaram a missão de serem pais sozinhos, mulheres que abraçaram a missão de serem mães por serem abandonadas pelo pai dos filhos, pelos esposos, que deram a fidelidade ao Senhor e honraram com a missão e a vocação maternal, na fidelidade até o fim. Nós precisamos aprender a pintar na nossa memória a presença de santas e santos vindo do ambiente da família e do matrimônio. E por que não dizer, vindo também do mundo do trabalho, vindo da cultura, da economia, da política. Nós precisamos aprender a ver isso. É possível. O Evangelho vai dizer como. Vamos lá? Número 9 do seu folheto. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 até o 12. Jesus apresenta para nós 9 sentenças, 9 regras, que na verdade tem uma 10ª que complementa as 9, como pista para que todo mundo que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, todo mundo que é batizado, tem que pôr na sua vida esse programa que Jesus apresenta aqui nas bem-aventuranças. Vamos lá? Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Se você chegar na sua casa e pegar a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, e olhar lá, o capítulo 1, 2, capítulo 3 e o capítulo 4 de Mateus, o que contou para acontecer essa cena de Jesus? De repente, do nada, Jesus vê uma multidão enorme, sobe ao monte, senta, os discípulos se aproximam dele e ele começa a ensinar. O que aconteceu? Se você ler na sua casa ainda hoje à noite, antes de dormir, você vai ver que essa cena, Jesus vê uma multidão, sobe ao monte, senta, os discípulos se aproximam, essa cena acontece imediatamente após Jesus é batizado. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto, onde ele faz jejum e oração 40 dias e 40 noites, é tentado, sente fome,
é tentado por Satanás, vence as tentações, desce do deserto, vai para a beira do mar da Galileia e começa a pregar. Lá ele funda a igreja, institui os 12 apóstolos, institui os discípulos, inicia as primeiríssimas pregações e os primeiros milagres. Essa regra aqui é quando Jesus, depois de realizar os primeiros sinais, primeira pregação, primeiros milagres, institui, funda a igreja, começa a caminhar com os apóstolos, com os discípulos, inicia a sua vida. De repente ele vê uma multidão, aí ele para, como Moisés, quando tira o povo lá da escravidão do Egito, caminha, atravessa o Mar Vermelho, começa a andar pelo deserto, o povo começa a reclamar das dificuldades do deserto. Moisés sobe ao monte, desce do monte com as 2 tábuas da lei, com os 10 mandamentos. Então, essa cena das bem-aventuranças é a regra para a vida dos discípulos da igreja que Cristo acabou de fundar sob o alicerce dos 12 apóstolos. A partir desses 10 mandamentos e dessa cena, nenhum cristão pode ter somente os 10 mandamentos como regra. Não se assustem por dizer isto. Nós precisamos ter mais que os 10 mandamentos. Por quê? Porque os 10 mandamentos revelam um carinho generoso do Divino Pai Eterno, que pondo a gente num caminho de busca de uma liberdade, saindo da escravidão do Egito, o Divino Pai Eterno carinhosamente põe as placas no caminho, dizendo: não vai por aqui porque esse caminho não tem saída. Não vá por aqui, não matar, não roubar, não fazer isso, não fazer aquilo. Agora, Deus não dá para nós somente as regras dizendo o que não pode. Para muitas pessoas, quando se fala em Deus, em fé, em religião, a pessoa associa Deus como alguém, um juiz bravo, com um código de lei na mão e toda hora apontando para você: tá vendo, agora você descumpriu isso aqui, pá, manda uma praga para você. Tá vendo, agora você desobedeceu essa outra regra aqui, pá, outro castigozinho para cima de você. Tem gente que pensa Deus como alguém, um juiz com o manual de regra na mão e vigiando o que é que você desobedeceu. A partir de hoje, Jesus, no Evangelho de Mateus, aponta para nós. Moisés apontou que caminho não devemos ir. Jesus vai dizer para nós agora quais são os caminhos que nós devemos ir. Então, mãe, pai, a partir de hoje, ensine a sua criança os 10 mandamentos, mas ensine catequistas também essas 10 aventuras que Cristo apresenta. Amém? Vamos lá? Então, ele sobe ao monte e senta. E aí ele estabelece um decálogo, as regras que vão reger a vida da comunidade, a vida da igreja que ele acabou de fundar. Regra número 1, ele vai dizer, juntos, versículo 3. Todo mundo? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Para lá, Jesus repete nesse pequeno trecho, 9 vezes ele repete essa expressão bem-aventurados. Se você pegar a sua Bíblia, pode ser que ao invés de traduzir bem-aventurados, a Bíblia traduza por felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados corresponde a felizes, é o mesmo que dizer: ô sortudo, feliz de você, ou abençoado. A palavra é uma saudação, é uma proclamação de alguém que admira vendo em você a bênção.
Jesus olha para você e proclama feliz, abençoado, aquele que, regra número 1, ele vai dizer quem são os que se encontram em situação propícia para receber o reino. Jesus diz 9 vezes quais são as condições reais para você receber a alegria do reino. Quem são os candidatos mais seguros do Enem da fé? Já que nós estamos no Enem hoje. Quem são os candidatos seguros que passarão nessa prova? Que alcançarão os 10 pontos. Regra número 1. Bem-aventurados os pobres em espírito. Sabe o que significa pobres em espírito? Na linguagem bíblica, conforme o grego, o texto original que foi escrito, o Evangelho, pobre em espírito. A palavra espírito na Bíblia é muitas vezes traduzida por coração. Equivale espírito ou coração. Pobre do coração, pobre em espírito. Sabe o que significa? É o mesmo que dizer, bem-aventurada a pessoa que no cerne dela, ela é pobre. Uma pessoa que tem no mais íntimo do seu ser, um tutano, um cerne de retidão simples. Bem-aventurado o pobre em espírito, bem-aventurado o puro de coração, que daqui um pouco a gente vai falar. Olha que coisa impressionante. Quando a Bíblia usa a palavra coração, Deus vê o que está no seu coração, no seu espírito. A Bíblia traduz e entende a ideia do coração pobre em espírito, ou pobre no coração, ou puro de coração. Que coisa impressionante. Coração e espírito na Bíblia significa a sede, o trono, onde habita a sua verdade mais profunda, o seu eu mais profundo. É onde rege o seu pensamento, a sua memória, os seus sentimentos e as suas decisões. Quando o povo escutava Jesus falar, bem-aventurados o pobre em espírito, os que tinham uma vida de fé e participavam da vida em Deus, tinham uma formação bíblica, eles entendiam que Jesus estava falando ser pobre em espírito significa, lá onde mora o meu pensamento, a minha memória, o meu sentimento, onde eu tomo a decisão, eu não tenho nem um apego a nenhuma outra realidade senão Deus. Repitam comigo, pobre em espírito, são aqueles que nas provações materiais ou espirituais só contam com Deus. Não põe a confiança nem nas coisas, nem nas pessoas. Amém. Você pode dizer tranquilamente que você já está nessa, ou nós precisamos dizer que precisamos melhorar muito? Pode ser que tenha pessoas aqui na igreja que sejam pobres materialmente, mas que lá no mais íntimo dela, no lugar onde habitam os pensamentos, a memória, os sentimentos e as decisões, ela seja uma pessoa tão escrava e apegada a tantas coisas que a dominam. Pode ter pessoas que tenham bens aqui na igreja e que sejam verdadeiramente pobres em espírito, porque ela não deixa o lugar que Deus ocupa ser ocupado por nenhuma outra realidade. Amém? Tá claro o que é ser pobre em espírito? Eu estava me esquecendo de uma coisa, que aqui eu queria assustar os irmãos e irmãs com a palavra, assustador mesmo.
nós entramos num processo tão maluco, que dessas 9 bem-aventuranças que Jesus diz, nós usamos umas 5 para ofender as pessoas. Quando a gente quer humilhar uma pessoa, mas pisar na goela dela, dizer que ela não vale uma barata, a gente diz: você além de pobre, você é pobre em espírito. Não é assim? Imagine que nós pegamos as 10 bem-aventuranças, os novos 10 mandamentos da vida da igreja, e usamos para xingar os outros. E fazemos isso de forma tranquila, nem percebemos a gravidade. Pois esse deveria, para Jesus, esse primeiro mandamento corresponde ao primeiro mandamento lá dos 10 mandamentos. Qual é? Amarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Não é esse o primeiro mandamento? Ser pobre em espírito significa pôr Deus no lugar que unicamente Ele ocupa. Nós usamos o primeiro mandamento, interpretado por Jesus com uma nova formulação, para xingar uns aos outros. Isso é grave. Segunda regra da vida cristã, versículo 4. Todo mundo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Se você pegar o Salmo 40, versículo 18, diz assim: eu sou pobre, sou miserável, mas eu confio no Senhor. Bonito, né? Se você pegar a sua Bíblia também e ler lá, bem-aventurados os aflitos, que é a segunda regra da vida da comunidade, ao invés de aflito, pode ser que traduza por bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que estão em luto. O que significa esses que choram e que estão em luto? Repitam comigo: os aflitos são aqueles que esperam a consolação definitiva e única em Deus. Nós vivemos nos dias de hoje, vocês não se ofendam com o que eu vou falar, mas de vez em quando eu vejo as mensagenzinhas de zap que a gente recebe, que a gente manda uns para os outros. É umas mensagenzinhas tão água com açúcar, tão bobinha, tão melosa. Mesmo quando a gente está sofrendo, as pessoas vêm dar uns conselhos para a gente assim, que você pensa assim: gente, mas a pessoa está me dando conselho, esse conselho que ela está me dando é doutrina espírita, é doutrina esotérica, é doutrina maçônica, é doutrina de tudo quanto é linhagem, de tudo quanto é doutrina que opõe ao Evangelho. E a pessoa está falando para você um discurso meloso. E Jesus diz: não se conforme com um discursozinho, com um conselhozinho meloso, água com açúcar, não. Bem-aventurados os aflitos, os que choram, aqueles que esperam a consolação definitiva só em Deus. Amém? Pare de se alimentar espiritualmente com consolaçãozinha barata, de internet, de WhatsApp. Amém? Terceira regra da vida da igreja. Qual é? Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Essa regra é a terceira, ela é pesada, delicada. Manso aqui é outra forma. Quando a gente quer ofender uma pessoa, o que a gente fala para ela? Mas você é mansa, hein? Imagine que a gente usa as regras que Jesus deu para a igreja que ele acabou de fundar. A gente usa os argumentos de Jesus para ofender uns aos outros. Mas você é manso, hein? Nossa, mas você é manso demais. Como é que você aguenta isso? Como é que você aguenta esse filho, esse marido, essa esposa? Manso aqui não se trata de alguém que nasceu com um temperamentozinho bom, açucarado. Manso aqui não se trata de alguém
que tem a sorte de ter herdado um temperamento bom do vô, do bisavô, da bisavó. Manso aqui é aquele que vai possuir a terra, porque manso é aquele que é como Jesus. Ele é o manso por excelência. Ele recebeu tudo isso aqui e ele reagiu com violência? Xingou? Jogou praga? Jogou maldição e desgraça sobre alguém? Esse é o modelo de mansidão. Manso aqui significa aquela pessoa. Eu vou usar uma expressão bem grosseira, pode? Pode? Vai lá no Leandro amanhã e compra uma espora, umas pinhola, uns freio. Manso aqui é aquele que pega o seu temperamento e mete a espora nele e faz assim, quieta. Aquele que põe um freio com a rédea bem curta e diz para si mesmo assim: a minha carne, o meu ímpeto, a minha fúria, a minha vontade é de arrebentar. Mas você pega, pela autoridade de Cristo, você pega o seu temperamento e faz assim com ele, ó. Manso aqui é aquele que se impõe à humildade e à mansidão de Cristo, e não aquele que herda um temperamentozinho açucarado de aguentar tudo quanto é bufetão e parece até que não está acontecendo nada. Não é isso não. Manso aqui é aquele que, como Cristo diz, eu passarei o que eu passar em minha vida, eu vou moderar, eu vou amansar, eu vou colocar espora, chicote, ferrão, freio, rédea curta nos meus temperamentos, mas eu não vou permitir que nada me tire da obediência à vontade do meu Pai. Amém? Ele é o modelo perfeito de mansidão. A gente pensa que manso é um folgado, que você pergunta para ele: o que você quer comer? Ele diz: o que tiver pronto eu como. Que hora que você quer almoçar? A hora que estiver pronto. Esse aí é um lerdo, não é manso, não é? Esse é um goiano lerdo, não é um manso. Manso aqui é aquele que se impõe uma disciplina de domesticar o jumento que cada um de nós traz dentro de si. Amém? Quarta regra da vida da comunidade. Versículo 6. Todo mundo? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui não se trata desse conceito de justiça que está tão capenga no Brasil, essa justiça que a gente está vendo, essa palhaçada horrorosa do Supremo Tribunal Federal, juiz jogando desaforo na cara um do outro e contando em que o outro é corrupto e desonesto. Não é a do Gilmar Mendes, não. Não é a justiça social do revolucionário comunista ou petista. Não é a justiça também do juízo final, em que Cristo virá e separar os cordeiros dos cabritos. Justiça aqui é a vida cristã, que não tem sossego, porque busca pôr em prática a vontade de Deus dia e noite em tudo. Fome e sede, acaba de comer, continua com fome, acaba de beber, continua com sede, porque eu não vou sossegar enquanto as coisas não ficarem do jeito que nós rezamos no Pai Nosso. O que nós dizemos no Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade, não a minha. A melhor receita para você colocar a justiça do reino de Deus dentro de um casamento, sabe qual é? Um marido e mulher com temperamento bruto, com estupidez, com grosseria, com impaciência, com indiferença um com o outro, olhar na cara um do outro, no rosto um do outro e dizer: vamos nós dois, você não se submete a mim, eu não me submeto aos seus caprichos,
mas vamos nós dois nos submeter a fazer a vontade de Deus aqui em casa? Põe essa regra para você ver se o ambiente não melhora. Porque aí a regra do Evangelho vai moldar e modelar o temperamento dos dois. Os dois vão ter renúncias, os dois vão ter entrega, os dois vão ter doação na medida da vontade de Deus, que quer reinar, fazer a vontade dele lá em casa. Justiça aqui é mais que justiça do mundo, é a justiça da cruz. Já preguei isso muitas vezes e repito porque é sempre novo dizer isso. Alguns que me acompanham há mais tempo já ouviram muitas vezes, mas não tenho medo e nem vergonha de ser repetitivo em algumas verdades máximas da fé. A justiça da cruz é infinitamente superior à justiça do mundo. A justiça do mundo é o quê? Você lutar pelos seus direitos, eu lutar pelo que é de direito seu. A justiça da cruz é o quê? Dar a você o que não é seu. O que Cristo deu na cruz? A vida dele. A justiça da cruz é Cristo dar a você o que não é seu. Ele ofereceu a própria vida para a sua salvação, para devolver a você a graça de voltar a ser chamada filha, filho de Deus. Justiça da cruz, portanto, é infinitamente superior à justiça, por mais perfeita que ela seja na terra. Ela é a justiça que dá a mim o que pelo uso errado da minha liberdade, pelo pecado, eu perdi. O direito de ter paz, de ter sossego, de ter alegria, Ele me dá de graça na cruz, nessa sentença da cruz. Uma salva de palmas para Ele, que Ele merece, e um grito de amor para Ele, porque Ele merece. Isso, brada mesmo. Fome e sede. Eu não vou sossegar nesse casamento e nessa família enquanto Deus não estiver reinando aqui dentro de casa. Amém? Diga isso hoje quando chegar em casa. Profetize na sua casa ao entrar dentro dela hoje. Eu não vou sossegar nessa casa enquanto eu vou ter fome e sede, enquanto Deus não estiver reinando aqui dentro. Amanhã, quando chegar no seu trabalho, entrar no seu trabalho, profetize: eu não vou sossegar, eu vou ter fome e sede enquanto Deus não estiver reinando aqui. Amém? Põe essa autoridade da palavra nos ambientes que você entrar hoje ainda. Sexta regra. Sexta. Essa também é bruta. Vamos lá? Versículo 7. Todo mundo? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ao rezar o Pai Nosso, essa regra já é explicada. O que a gente diz no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim Nós perdoamos a quem nos tem. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Pai, eu perdoo o meu próximo do jeito que o Senhor me perdoou pelo sangue de Jesus. Eu perdoo. Sede misericordioso, que você vai alcançar misericórdia. Essa regra, ela é talvez uma das mais difíceis de viver, mas também é a mais límpida e a mais clara diante da cruz e diante da oração do Pai Nosso. Amém? Sétima regra. Versículo 8. Todo mundo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Já falei, os pobres em espírito ou puros de coração. Como a pobreza, os puros de coração. Aqui é mais do que um coração de carne. Puro de coração é aquela pessoa, repito, que como Nossa Senhora, quanto a Maria, guardava todas essas coisas no seu coração e meditava sobre elas. Puro de coração é aquela pessoa
que faz da sua mente, da sua memória, dos seus sentimentos, das suas decisões, dos seus afetos. Puro de coração é aquela pessoa que não permite que as coisas sujas e imundas do mundo ocupe o lugar que me possibilita ver Deus, ocupe o lugar e que me impeça de ver Deus. Irmãs, irmãos, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, de gente dentro da igreja, que vive regras, vive práticas religiosas, piedades, devoções, rituais de oração, modos e métodos de reza, tem práticas até exageradas, conta para os outros, todo mundo fica assustado, pensando até que é meio doido, porque faz uns trem exagerado na fé. Mas pergunta: você vê Deus na sua vida e na vida dos outros? Você enxerga Deus onde Ele está ou só onde você quer achar que Ele está? O puro de coração vê Deus. Se você não tem enxergado muito Deus e a presença dEle em sua vida, e em certas situações, como Jesus enxergava, porque Jesus comete um absurdo. Ele via Deus em realidades que os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes achavam: temos que matar esse cara porque ele vê Deus em lugar que Deus não pode se manifestar. Nas realidades de pecado, não é? Na mulher adúltera, no leproso, não é? Na viúva que estava levando o filho único morto para sepultar, não é? Jesus via a presença de Deus nos pequeninos. Quem escandalizar um desses pequeninos era melhor amarrar uma corda e lançar no moinho. Nós hoje podemos dizer que temos pureza no coração porque a gente tem conseguido ver a presença de Deus, ou a gente precisa dizer ao Senhor: Senhor, eu preciso de uma faxina no meu coração, nos meus pensamentos, na minha memória, nos meus sentimentos. Eu preciso de uma faxina, porque eu tenho visto tanta coisa errada no mundo, nos outros e até em mim, e não tenho visto Deus, Senhor. Tem gente que acha que ela tem Deus pelo tanto que ela tem capacidade de ver o erro e o pecado dos outros. Ela acha que ela tem um dom sobrenatural de Deus. Jesus era o contrário. Jesus não só tinha Deus, o Pai com ele, o Espírito Santo, mas ele é Deus, que Jesus percebia as coisas de Deus nas sujeiras e imundícies mais podres do mundo. Ele era capaz de ir lá e achar uma pérola e dizer: olha, do meio da sujeira desse mundo eu quero essa pessoa aqui, que eu não vou julgar nem condenar, não vou tirar nela a primeira pedra, eu quero a paz para ela, a salvação para ela, o amor de Deus para ela. Não era assim, Jesus? Nós somos o contrário. Nós achamos que quanto mais a gente vê, enxerga a miséria nos outros, mais a gente está com a luz de Deus, porque eu tenho capacidade de ver o mal. A luz de Deus é a sua capacidade de ver o que tem de Deus. Onde o pecado abunda, diz Paulo, a graça é superabundante. Amém? Então, peça hoje para Jesus, o Pai e o Espírito Santo te devolver a graça de ver Deus. Isso só vai acontecer se você permitir que o Espírito Santo faça uma faxina no seu coração, queimando o que não presta. Que o sangue de Jesus lave o seu coração, arrancando tudo que está entulhado lá dentro e que virou impedimento para você enxergar Deus em sua vida. Amém? Oitava regra para ser santo, para a vida cristã. Tudo regrinha fácil, né? Não são? Facílimas. Oitava regra para ser santo. Versículo 9. 9. Bem-aventurados
os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Tem pessoas que acham que elas têm Deus, a bravura profética, porque onde elas chegam azedando o ambiente e falam: não, eu sou assim mesmo, eu vi uma coisa errada, eu chego aqui e falo mesmo, quebra o pau. Ela acha que pelo tanto de mal-estar que ela provoca, ela é instrumento de Deus para desmascarar as mentiras. O desmascarar das mentiras, das coisas erradas, o resultado, para ser de Deus, o resultado é que termina em paz. Um casal, quando briga, quando entra num processo sofrido de relacionamento, de tensão, que resolve descascar mesmo a sujeira e põe tudo para fora, o sinal de que isso foi feito de forma sadia, qual é? Terminando: mas você me perdoa? Perdoa. E você me perdoa? Perdoa. Dá um abraço, um beijo, dorme feliz para sempre. O sinal da justiça de Deus é que você arranca o que não presta, mete o facão, corta o que não presta, mas termina em paz. O termômetro para ver que tanto eu, que tanto você tem sido homem e mulher de Deus, é pelo tanto que, mesmo enfrentando as coisas mais complicadas e pesadas, em você, na sua família, nos relacionamentos, no casamento, no trabalho, os ambientes ficam em paz. Prestemos atenção que os que promovem a paz vão ser chamados filho de Deus. Quem promove o inferno, a perturbação, a desordem, é chamado, todo mundo já sabe, não precisa nem falar, né? Uma boa pergunta é: de que o povo me chama no trânsito? Ô, filho de Deus, obrigado por ter cedido para eu passar. É isso? Complete a frase em silêncio, que você saberá avaliar em que medida você tem sido promotor da paz. Tá claro? A nona regra da vida cristã e última, que na verdade tem um conjunto de vários elementos aqui que se fundem duas regras em uma só. Versículo 10. Todo mundo. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Continua. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. O que vai acontecer, Brada? Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Hoje Jesus chama a mim e a você para fazer uma troca. Uma gambira muito estranha para você fazer com Jesus. Você chegar em Jesus e dizer: Senhor, eu tenho recebido tanta incompreensão, calúnia, difamação, injúria, maltrato, desrespeito, tenho recebido tanto isso. Aí Jesus vai dizer para mim assim: pois é, você tem recebido isso, mas não é por causa de mim. Você tem recebido isso tudo, mas é por causa da sua dureza de coração, seu temperamento que você não amansa, sua falta de humildade, de paciência, de retidão, de honestidade. Você tem recebido tanta perseguição, calúnia, difamação, porque você não tem cultivado em você virtudes. Aí você diz: Senhor, então me liberta desses erros meus, que eu quero parar de sofrer perseguição, rejeição, calúnia, difamação. Aí Jesus vai dizer para você: tá bom, então traga esses defeitos seus todinho, que eu vou fazer uma troca. A partir de hoje, você vai parar de ser perseguido, rejeitado, injuriado, caluniado, maltratado, desrespeitado por causa dos seus erros. E a partir de hoje você vai ser injuriado, maltratado, caluniado, acusado, denunciado, rejeitado por causa de mim. Gambira estranha, né?
A partir de hoje você só vai mudar a causa pela qual você enfrenta sofrimentos e rejeição. A partir de hoje é dia da gente fazer uma troca com Jesus. Eu vou parar de ser perseguido, rejeitado, caluniado, injuriado, maltratado, difamado, fofocado por causa dos meus erros. E a partir de hoje eu vou receber essa mesma rejeição por causa do nome dele. E vou receber isso tudo com alegria. Aleluia. Difícil, não é? Não é uma gambira estranha? Não é? Não é? Todos nós queríamos chegar na igreja, entregar a Jesus, receber uma bênção especial e sair, só bênção, irmão, só alegria, irmão. Ele diz, nada, alegrai-vos no meio da injúria, da perseguição, da rejeição, da calúnia, da difamação, por causa de mim, alegrai-vos. Irmã, irmão, Jesus não pinta uma fé cristã de faz de conta. Essa religiãozinha água com açúcar de fantasia de adolescente, que faz você escutar uma coisinha melosa, uma musiquinha gospel, e você arrepia, emociona e chora, e a vida lá fora é só borboletinha azul amanhã. Jesus não te propõe isso. Jesus capacita você, qualifica você para um embate do tamanho da missão e da responsabilidade que Ele sabe que espera de você na sua vida pessoal, no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, na sua igreja. Amém? Ele te chama, Ele cria as condições que você precisa para enfrentar esse mundo e propõe a você: eu quero que você seja santa, santo. E você diz, Senhor, é difícil demais. Mas Ele diz a você, não tenha medo, eu é que vou capacitar e qualificar você para tudo, não tenha medo, eu estou com você. Para terminar, pegue a segunda leitura, número 8 do seu folheto, da primeira carta de São João. Para você sair dessa igreja hoje com um gás danado para segunda-feira que vem, sem feriadão. Tome lá comigo, olha que coisa linda. Toda a igreja. Caríssimos, vede, brada, vede, que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Brada. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Levante a sua mão para o céu e diga comigo, Senhor, eu recebi um grande presente de amor, do meu Pai eterno. Esse presente, ser chamado filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Obrigado por esse presente. Isso será causa de alegria para mim. Se o mundo não me conhece, não tem importância. Eu sou filho de Deus. E esse é um grande presente de amor. Quem recebe um presente desse tem que dar uma salva de palmas para o Pai eterno que deu esse presente. Pega lá, continua. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. É um grande presente de amor o que o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. O que seremos? Leia. Sabemos que quando Jesus se manifestar, brada a igreja, seremos semelhantes a Ele,
porque o veremos tal como Ele é. Nós vamos ser semelhantes a Jesus glorioso no céu. Nós vamos ser semelhantes a Ele, vamos vê-lo tal como Ele é, e nós vamos ser revestidos de glória, porque o veremos tal como Ele é. Esse é o ponto mais alto de nossa vida espiritual e de nossa busca de santidade. Esse é o ponto mais elevado de nossa esperança. Leia: todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor, diz o Salmo, né? Espera nele. Você quer purificar você mesma, você mesmo, de tudo aquilo que te deixa sem a graça de ser filha e filho de Deus? Espera nele. Não espere em você, nem em ninguém, nem nas coisas do mundo, nem nas coisas materiais, em nada. Espera nele, porque você vai ver manifestar uma glória extraordinária, porque você vai ver você mesma, você mesmo, tal como Cristo é, e você vai ficar semelhante a Ele, revestida e revestido de glória. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro, brada, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Põe a mão no seu coração. Renove no seu coração a alegria dessa fé, a alegria dessa bem-aventurança. Renove no seu coração sua disposição em viver, em ser uma mulher, um homem bem-aventurado do reino de Deus. Renove com todo vigor, com toda unção, com toda esperança, com toda convicção, porque o Senhor vai conduzir você, vai levar você até o mais alto esplendor da glória dEle. Fale com Ele, confie nele, espere nele.